Nós devíamos ser cada vez mais livres, cada vez agir mais por nossa própria moral e não forçados por alguma coisa de fora, por uma lei, ou seja lá o que for. Nós devemos cada vez ser mais autoconscientes. Todos esses 4 meios eletrônicos, inclusive a internet, prejudicam justamente a liberdade e a autoconsciência. Qual dos meios de comunicação é mais prejudicial? Depende. Se você contar o número de pessoas que está sendo prejudicada, a televisão de longe é a maior tragédia que já ocorreu para a humanidade, porque metade da humanidade fica bestificada todos os dias por esse aparelho. Metade da humanidade, quer dizer, em extensão. O videogame é muito pior do que a televisão, o videogame violento, porque condiciona não só pela imagem, mas pela ação. Você liga o videogame e tem que sair atirando, não, porque se não atirar imediatamente, o seu avatar lá, o seu bonequinho é morto, claro, virtualmente. Então, isso é um horror, certo? Então, depende. A internet tem esses problemas muito graves de prejudicar a concentração, etc. Então, aliás, eu fiz uma análise que está neste livro, aqui no meu livro, Meios Eletrônicos de Educação, uma visão alternativa, certo? Que está esgotado. Eu ainda tenho alguns exemplares se alguém quiser comprar. Eu fiz uma análise comparando televisão, videogame e computador. A internet é consequência do computador. Aí eu percebi que a televisão atua principalmente na área dos sentimentos. Por quê? Porque a gente não pode pensar, não dá tempo para pensar, está estático, não há ações, não há vontade sendo exercida, certo? A grande vontade que tem que exercer é para desligar e não para manter ligado, certo? Muito bem. Então ele atinge os sentimentos. É por isso que tudo na televisão vai para os sentimentos. Por isso que tem tanta violência e erotismo. Não é que as pessoas gostam disso, é que aquilo que ele é melhor transmite, vai para os sentimentos e desperta a pessoa. Ela tem que ficar acordada e não dormir, certo? Não passar da sonolência para o sono profundo. Videogame atua principalmente na vontade, forçando a pessoa a fazer movimentos, ações mecânicas, certo? Como eu já expliquei. E o computador atua principalmente no pensamento. Certo? Forçando um pensamento lógico-simbólico. Eu não falei nada disso, é um outro aspecto do computador, extremamente prejudicial para crianças e adolescentes, porque está forçando a criança a pensar como adulto. Não é? Isso é muito ruim. Força a criança a pensar logicamente. Aliás, jogos de estratégia são todos jogos de lógica. É um absurdo uma criança jogar isso, porque ela não devia ter esse tipo de pensamento. Ela devia ter um pensamento flexível, assim, muito ligado com a natureza, onde não existe nada exato, certo? No âmbito social e na natureza não se pode planejar com exatidão como se planeja num jogo de estratégia ou quando você usa o computador de qualquer maneira. Você tem que planejar. Então ele está mecanizando o pensamento. O computador atinge principalmente o pensamento, o videogame as ações, a vontade e a televisão os sentimentos. Então você pegou pensar, sentir e querer, essas 3 atividades que a gente tem interiores e que deveriam ser muito cuidadas no desenvolvimento das crianças e adolescentes e deviam ser cuidados pelos próprios adultos em autoeducação. Se eu falar sobre sentimentos, não tenho dúvida, a televisão é a pior de todas. Se eu falar sobre pensamentos, o pior vai ser a internet e o computador. E se você falar sobre ações, prejudicar as ações, por exemplo, a pessoa começar a fazer coisas sem pensar, certo? A partir do condicionamento. É videogame, não é? Quer dizer, por isso que ele induz a agressividade. Porque fica condicionado a fazer atos de violência lá no jogo, sem querer aumenta a agressividade da pessoa. Então a agressividade é uma ação. Eu gostaria de encerrar com uma observação. Certamente, todos vocês que estão gravando, todos vocês que estão assistindo, vão concordar que nós estamos destruindo a natureza, correto? Alguém tem dúvida que nós estamos destruindo os mares, o ar? Respire o ar de São Paulo e vê o que é destruição, certo? E muitas outras coisas. Então nós estamos destruindo a natureza. Só que as pessoas não estão percebendo que o ser humano está sendo destruído. Não é só a natureza, o próprio ser humano.
E a pior destruição do ser humano é feita por meio das crianças e dos adolescentes. Porque se a gente destruir as crianças fisicamente, é o caso da obesidade, excesso de peso, que é provocada pelos meios eletrônicos. A pessoa fica parada quando usa um meio eletrônico, certo? Fisicamente, mas muito pior psicologicamente, certo? A influência, por exemplo, no pensar, no sentir e no querer, certo? Na vontade, nas ações. Então, uma maneira que existe hoje em dia de destruir a humanidade é destruir fisicamente e psicologicamente as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque aí nós teremos adultos totalmente desajustados, totalmente incapazes de realizar alguma coisa positiva, totalmente passivos, totalmente consumistas, totalmente condicionados a ser aquilo que o capitalismo selvagem deseja. Bons consumidores, certo? Bons produtores quadrados, sempre produzindo aquilo que é necessário e sem nenhuma objeção, sem nenhuma reação, sem nenhuma crítica. E isso é uma destruição terrível da humanidade. Obrigado. Uma das minhas recomendações para quem é obrigado a usar os meios eletrônicos, como a internet, computador, etc., é fazer atividades artísticas. Eu estou mostrando aqui algumas das minhas cerâmicas. Por que a atividade artística é essencial hoje em dia? Porque quando a gente faz arte, a gente exerce o pensamento, mas não é um pensamento quadrado, não é um pensamento rígido, porque o espaço da arte é totalmente aberto, a gente faz o que quiser. Eu podia ter feito... Vejam, aqui eu fiz essas figuras, né? Aqui eu fiz a partir de triângulos, eu fiz uma composição deles, uma intercalação dos triângulos, está vendo? Foi eu que inventei, certo? A arte é absolutamente essencial hoje em dia. Todas as crianças deviam ter ensino artístico, como acontece, aliás, na pedagogia Waldorf há quase 100 anos no mundo inteiro, não é? Todas as crianças deviam ter um grande ensino artístico, por quê? Para desenvolver a sensibilidade. Uma das maneiras de se desenvolver sensibilidade social é fazer arte. Tem que sentir para conseguir transmitir. Isso é totalmente o oposto do que acontece quando a gente usa o computador, que tem que usar esse pensamento de máquina. A gente tem que pensar de tal maneira que consiga colocar dentro da máquina e a máquina interpretar corretamente. É assim que os programadores programam. Eles têm que pensar um programa, colocam no computador, o computador interpreta aquilo exatamente como o programador previu, não existe mais ou menos. Então tudo que é mais ou menos, certo? Tudo que é mal definido já é um bom antídoto para o uso dos meios eletrônicos. Fazer jardinagem, acompanhar o crescimento das plantas, ver como cada uma cresce diferente, como vai se metamorfoseando, como o milho, por exemplo, começa com um rolinho fininho e depois é que ele vai fazer a haste, etc. E tal. São essas coisas que a gente poderia fazer para poder compensar. Vocês sabem o que eu fico pé da vida? Quando o senhor não tem um computador para sentar, para a gente filmar o senhor usando o computador? Não! Essa não! Se o senhor quer fazer, a gente pode. Não, de jeito nenhum.